Chegamos ao final da Páscoa. A Páscoa, que é uma celebração popular, já que caiu no gosto popular. Não apenas hoje de natureza religiosa, mas tem as suas idiosincrasias e as suas manifestações, remontando a princípio a cultura do povo hebreu, que celebrava a libertação do cativeiro do Egito, quando foi escravo do povo egito e mais tarde se libertou graças à saga de Moisés, que não apenas negociou e com os seus poderes mediúnicos, a sua paranormalidade divulgar que começou a desabrochar, para a surpresa do faraó, levar aquele povo que tinha uma missão divina na direção da terra prometida, na direção de Canaã, na direção da futura Israel. Graças a isso, nós tivemos mais tarde a Páscoa judaica. Periodicamente, no período de Nisan, que corresponde mais ou menos aos meses de março, abril, atualmente, os judeus faziam uma peregrinação na direção de Jerusalém, a cidade santa, para representar a peregrinação que Moisés fez na direção de Israel, e ali, em Jerusalém, faziam uma série de celebrações, de festas. Até hoje, em Israel, no Estado de Israel, se faz esse tipo de movimento para festejar a Páscoa judaica. E graças a isso, graças à orientação também de Moisés em relação ao ritual da morte do cordeiro, e da inscrição nas casas para que as pragas que atingiram o Egito não chegassem na casa onde estava a inscrição simbólica com o sangue do cordeiro e aquela casa fosse poupada porque era semita, né, era de uma família semita ou de pessoas semitas, né, ou seja, de pessoas hebraicas, do povo hebreu. Graças a isso, os hebreus da época de Jesus e os judeus atualmente fazem a mesma coisa, peregrinam na direção de Jerusalém, realiza uma série de espetáculos, de festa, fundamentada em comida, em bebida, e comem a carne do cordeiro com todo o ritual, o pão, o azeite, etc. Então, Jesus, na época da Páscoa judaica, mês de Nisan, sai da Betânia, onde estava com as irmãs Maria e Marta, irmãs de Lázaro, sai da Betânia, passa em Betfagé, uma região, uma aldeia pequenina, e depois de Betfagé, desce na direção de Jerusalém. Antes de entrar em Jerusalém, ele realiza aquilo que seria a última semana da sua vida. Monta no jumento, para a emoção dos apóstolos que estavam seguidos, monta no jumento. Havia já a propaganda boca a ouvido a respeito dele, uma vez que estávamos em Jerusalém, entrando em Jerusalém, Jerusalém estava infestada de pessoas, era a época da Páscoa judaica. E claro, muita gente já tinha ouvido falar de Jesus, muito daqueles contemporâneos dele, judeus, e ele, como judeu, obedecia o hábito ritual, embora estivesse muito acima disso, como espírito, de também realizar a Páscoa e de comer a Páscoa com os seus irmãos de raça. Então, Jesus monta no jumento, os apóstolos se emocionam. Por quê? Porque a tradição dizia que o Messias de Israel deveria entrar em Jerusalém montado no jumento. E ao entrar, as pessoas que ouviram falar da ressurreição de Lázaro, etc., segundo o próprio Espírito Emmanuel, começam a tirar pétalos, mantos, começam a jogar ramalhete de flores, alguns até joias preciosas, e diz o Espírito Joana de Ângeles que a sua cabeça estava voltada para baixo. Por quê? Porque cada presente que ele recebia, ele não aceitava as homenagens da terra, sempre de cabeça baixa, porque estava acima das homenagens humanas, sentado no jumento. Diz Joana de Ângeles, em uma metáfora muito bonita, era um animal sobre o qual ele estava montado, que passava pelas homenagens humanas. Na cruz também ele não vai ficar com os pés no chão, mas acima do chão. A verdade é que aquelas pessoas que aplaudiram-no e que festejavam a sua chegada seriam as mesmas, mais tarde, a operacionalizar a sua crucificação, a sua execução, o seu martírio, a tortura de que ele seria vítima. Não tem nenhum sentido, como observou Wesley Caldeira no magistral livro da Manjedoura a Emaús, de como alguns autores quiseram colocar, de haver uma agitação política por parte de Jesus nessa entrada triunfal em Jerusalém. Jesus nunca foi um revolucionário político. Foi sim um revolucionário pacifista,
mas não de natureza política. Em nenhum momento, inclusive no processo religioso, como no processo civil da sua crucificação, foi citada essa agitação política. E olhe que os inimigos da sua causa tentaram acusar ele de tudo. Ele nunca fez uma agitação política, nunca foi uma movimentação revolucionária nesse sentido. Alguns discípulos assim o entenderam, mas em nenhum momento ele instigou a população, por exemplo, para alguma manifestação nessa natureza. Era comum em Israel, em Jerusalém, receber os mestres sentados em um animal, os mestres. Então, quando quiseram colocar ele em cima de jumento, ele aceitou, como se assumisse a sua condição de mestre, muito, aliás, maior do que um mestre convencional de Israel. Espiritualmente falando, estávamos diante do construtor do planeta Terra, do governador espiritual do orbe. A partir daquele momento que ele entra em Jerusalém, que mais tarde ele senta e come a Páscoa com seus discípulos através do pão, a chamada Santa Ceia, Última Ceia, as últimas orientações. Mais adiante, Judas, o beijo de Judas, as suas interpelações, a oração no Monte das Oliveiras, mais tarde, a sua prisão, tortura, açoite, manto para ironizar o seu reinado, uma cana tosca para ironizar e aludir a um cetro, uma coroa de espinhos e todo o sofrimento que levaria à sua morte e mais tarde ressurreição, é chamada Paixão de Cristo. Portanto, paixão, Páscoa. Naquele momento, Jesus toma o lugar do Cordeiro, o Cordeiro de Israel, o Cordeiro de Moisés, e também o Cordeiro que foi assassinado no lugar de Isaque, o primogênito de Abraão, o filho mais velho de Abraão. Naquele momento, Jesus toma o lugar daquele filho que foi poupado por Deus, porque Abraão queria sacrificar, segundo o relato bíblico, no momento máximo, Deus aparece, não, você é um homem de fé, troca ele por um cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar. E assim Abraão fez, segundo o relato bíblico, mitológico, simbólico, metafórico. Jesus é esse filho mais velho, é esse primogênito, né? Espiritualmente falando, é o irmão mais velho, que toma o lugar de Isaque para se auto-imolar, toma o lugar do cordeiro também para espiritualizar a Páscoa. Espiritualizar a Páscoa. Por quê? Porque naquele momento o alimento do cordeiro dos judeus, que é um alimento simbólico para simbolizar o alimento divino, é agora transformado em Jesus. Ele é o alimento divino. E ele espiritualiza a ingestão do sacrifício do animal, da matança do animal e do alimento das vísceras e do sangue e do corpo do animal, né, porque era necessário fazer todo o ritual, beber o sangue, etc., escoar o sangue, inscreveu com o sangue a inscrição na porta da casa, todo esse ritual que o hebreu fazia. Ele então diz que o sangue era dele, que o corpo era dele, que bebei do sangue e do corpo dele. Não era, portanto, algo literal, ao pé da letra. Era que o seu sangue, ou seja, o seu esforço espiritual, simbolizaria o verdadeiro sacrifício, a verdadeira Páscoa, a verdadeira festa. É como se ele dissesse que o alimento divino não é pela matança de um animal, não é pelo ritual de gastronomia, ainda que num ritual de confraternização com a nossa família, com os nossos, pode haver um sentido espiritual profundo ali. Mas ele queria dizer que o sacrifício mais alto espiritualmente não é o sacrifício do animal, não é a alimentação, a reunião e a ingestão. A mais alta espiritualidade é simbolizada na evolução moral. E ele simbolizou essa evolução moral na cruz. Em toda a tragédia da cruz é como se ali estivesse simbolizado de maneira miniaturizada toda a evolução do espírito. A tragédia da paixão de Cristo, e aqui abre parênteses, paixão vem do grego pathos, que deu origem à paixão. Aqui paixão não é paixão no sentido de apaixonamento, não. Paixão aqui é de pathos. Pathos em grego significa sofrimento, daí patológico, né? Sofrimento, doença, enfermidade. A paixão, o pathos de Cristo, a paixão, seria esse sofrimento, essa vivência, que simbolizaria a caminhada do Espírito na direção do alto. Daí ele caminhando, segurando a cruz. Todo o processo da paixão de Cristo é um processo que miniaturiza, que sintetiza de maneira sucinta tudo aquilo que a criatura humana pode passar no seu processo evolutivo. Poderíamos dizer que a paixão de Cristo é o símbolo resumido de tudo aquilo que a gente pode passar um dia. Porque ali tem todo tipo de sofrimento, é um arquétipo do sofrimento humano e da redenção humana. Porque ali há a queda da cruz, segurando a cruz, ali há o símbolo de traição,
de negação, de sofrimento físico, de sofrimento material, né, de calúnia, de zombaria, né, todo de interrogatório, de distorção de palavras, todo tipo de sofrimento e de desafio que o espírito pode enfrentar no seu processo evolutivo está simbolizado ali na sua paixão. Por isso é importante meditar sobre esses acontecimentos, as palavras dele, o que é que ele disse, o que é que ele não disse, né? Quais foram as suas considerações nesse momento final. E no final, a sua gloriosa ressurreição. Quando ele aparece, a princípio a Maria Madalena, que seria a mensageira, a porta-voz da sua mensagem ressuscitadora, para mais tarde aparecer aos apóstolos, aos discípulos, a sua própria mãe, Maria de Nazaré, e mais tarde a outras pessoas na montanha da Betânia, quando a ascendeu aos céus, no momento de despedida, e mais tarde apareceria Saulo de Tarso para convocá-lo à missão de difundir o Evangelho no mundo para além das portas de Israel. Mas isso já é outra história. Vale a pena meditar nesse final de chamada Semana Santa. O Espiritismo não tem Semana Santa, não tem Páscoa, porque a paixão de Cristo é um processo que nós podemos vivenciar e refletir sobre em qualquer época do ano. O Espiritismo não tem uma Semana Santa específica. Todas as semanas podem ser santas. O Espiritismo não tem uma Páscoa especificamente falando. Mas como é uma tradição popular, uma tradição que caiu na história e no cotidiano das pessoas, nós podemos fazer uma abordagem espírita sobre o assunto. E essa abordagem espírita é dizer que a paixão de Cristo hoje é o apaixonamento que ele tem por todos nós. Ele continua apaixonado pela criatura humana e continua também patos, sofrendo, padecendo em favor da criatura humana e em favor da sua libertação. Então vale a pena meditar sobre esses acontecimentos finais nesse domingo de Páscoa, nesse momento em que lembramos os episódios dolorosos da cruz, que embora fossem dolorosos, sofridos, ele tinha sede de ir logo, porque o apóstolo Paulo vai perceber isso mais tarde. Vai dizer que se não houvesse nada daquilo, não haveria ressurreição. E sem ressurreição, não haveria cristianismo. Porque toda a esperança do cristianismo é na ressurreição. Isso é, na vida que continua após o corpo. Na vida que continua após a vida material. Na vida que prossegue além da experiência carnal como uma grande esperança para o amanhã. E essa tese é que mais tarde se reproduz fielmente na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita se centraliza de maneira basilar, de maneira principal, na imortalidade da alma. Razão pela qual os espíritos superiores se comunicaram a Allan Kardec através das manifestações mediúnicas, abrindo espaço para a filosofia espírita, que nada mais é do que uma reprodução, isso é, um resgate da moral cristã, do cristianismo primitivo e das explicações daquilo que Jesus não podia explicar na época dele, agora em termos atuais e em linguagem contemporânea. Por essa razão, o Espiritismo reproduz fielmente, e é por essa razão também que ele se enquadra no perfil perfeito do Consolador prometido por Jesus, porque só ele, 18 séculos depois, é que retoma o tema da imortalidade como ninguém antes, nenhum movimento antes fez, pelo menos nos moldes, nas palavras e nos termos que o Espiritismo firmou para todos nós. Feliz Páscoa!